de gaiato nessa história. Daniel é uma alma querida. Eu disse, Daniel, por favor, da próxima vez que você for fazer uma palestra, me chama que a gente aproveita a viagem e vai conversando. Eu disse, pois tudo bem. Quando eu vi, eu já estava num cartaz. Logo eu que não gosto de falar, logo eu que não gosto muito dessas coisas, estou aqui. Então tenho caridade para comigo. Mas pelo menos o tema eu gosto, que é o tema dos anjos da guarda. Como vocês sabem, meu nome é Cícero. Alguns podem estar pensando que é em homenagem ao orador romano, mas não é. É em homenagem ao padre Cícero mesmo, porque eu sou do Juazeiro. Então quase todo mundo que nasce no Juazeiro vira Cícero, principalmente se nascer com algum problema de saúde, que foi o meu caso. Nasci com um problema de visão, e isso fez com que a minha mãe me desse como padrinhos Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores. O negócio é bom, só tem um problema: todo mundo ganhando um presente dos padrinhos e eu nunca ganhava. Já era um desespero, mas recebi o melhor, o amparo espiritual. Mas desde o começo já tinha como apoio 2 espíritos, posto que eu não vi os padrinhos de verdade, de fato. Mas desde pequeno, e eu estou querendo fazer essa reflexão para que vocês me conheçam um pouquinho, que eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês. Mas infelizmente não dá para eu conversar com todo mundo. Mas eu sugiro que ao final, aqueles que puderem, pelo menos nos dar um abraço. A gente fica. Os meninos que vamos levar, eles podem ficar até 2 da manhã. Mas a gente tem que conversar, porque o Espiritismo é assim, olho no olho. Não é apenas vibrando contra, não é sentado, observando o outro e às vezes julgando. É olhando que a gente se entende, que a gente se conhece melhor. Então eu queria contribuir um pouco, contando um pouquinho da minha história, vou ser bem resumido. Então, a minha mãe teve um casamento daqueles que são acidentais com meu pai, nunca deu muito certo. Aos 6 meses, quando eu tinha 6 meses de idade, eles se separaram. Ela foi morar em São Paulo e eu acabei ficando sozinho, indo para a casa de uma tia, meio que largado no mundo. E logo cedo, com 1 ano e meio, 2 anos, eles perceberam que eu tinha um comportamento estranho. Eles continuam achando que o comportamento é estranho, mas na época era mais assim, acentuado, que era o fato de eu ficar sentado num canto, conversando com alguém que ninguém sabia quem era. Eu ficava sempre sentado, ia lá na cozinha, pegava 2 pratos, quando colocavam o meu almoço, alguma coisa que eu tinha que comer, eu tinha que comer o meu prato e para um prato virado para o canto. Aí as pessoas me perguntavam, o que é isso? Aí eu dizia, é para o fulano, que era um espírito que eu via, que se alimentava comigo. Todo mundo que eu almoçava, ele sentava e a gente ia conversar. O bom é que ele nunca pediu comida, porque espírito não come, então ele só conversava. Mas eu gostava de forçar a barra, que eu nunca comia um pão todo. Eu sempre cortava o finalzinho e oferecia a ele. Ou seja, eu estava assediando o espírito. Eu insistia que ele comesse o pão. Eu como esse pedacinho de pão, mas ele nunca quis. E ele sempre me deu bons conselhos. Entre eles, um que eu nunca vou esquecer, é que ele sempre me disse que o inferno não existia. E que por pior que fosse a pessoa, ele sempre teria uma oportunidade. Isso me deu um alívio depois que eu cresci, né? Pior que seja, tem sempre uma oportunidade. Uma vez eu disse isso com o padre. Eu tinha 3 anos e meio. Eu disse para ele, o inferno não existe. Ele olhou para minha tia, que tinha me levado para a igreja, e disse, esse é endemoniado. 3 anos e meio. E ele começou a falar para mim que eu iria conhecer um livro, eu iria ser apresentado a algo que iria responder as minhas perguntas. E eu fiquei lá, nessa história de conversar com o canto da parede, o pessoal já tinha desistido, né? É louco.
esse daí não tem salvação. Estava indo, dado como louco mesmo. Ficava lá conversando, interagia bastante com ele. Até com 8 anos de idade, eu tive que vir morar em Fortaleza. Vim de trem. Era tão longa a viagem que nem o espírito veio. Ele disse, não, tu vai, depois eu chego lá. Né? Vim para cá, fui morar do lado de um centro de Umbanda. Pequenininho local, Dona Raimunda, o nome do centro de Umbanda, centro de... quando o espírito vinculado às crianças se manifestava, era a tapuia. Ela chamava todas as crianças presentes para dar bombom e refrigerante. Vindo do Juazeiro, eu nunca tinha tomado refrigerante. O espírito podia ser o que for, eu nem sabia a natureza dele, a ordem, se era superior, puro ou imperfeito. Eu queria, o bombom e o refrigerante. Então, ia lá e a tapuia sempre dizia a mesma coisa para mim. Esse menino é da mesa branca. Eu não queria saber a cor da mesa, eu queria os bombons. Então, um bom refrigerante era o que eu queria, da mesa branca. Até que um dia, estava aí próximo à casa onde eu moro, né? Tem um centro espírita chamado Centro Espírita João Batista. Eu estava indo jogar bola. Eu era o dono da bola. Era a única maneira de eu jogar, porque eu era muito ruim. Eu ainda não tinha descoberto que eu era cego. Eu só descobri que sou meio cego, esse lado aqui não enxerga, esse lado aqui não vê absolutamente nada, tem uma visão um pouco limitada. Eu só descobri com 12 anos de idade. Então eu era muito ruim, mas como eu era o dono da bola, se eu não fosse no jogo, não acontecia. Era a única maneira de ter jogo, era se eu fosse, né? Se eu, a única maneira de eu participar, se eu fosse, porque eu era o dono da bola, e eu estava indo na esquina da quadra, o mesmo espírito que sempre me acompanhou apareceu no poste, eu lembro perfeitamente, assim, entre aqui. Era o centro espírita. Eu parei, os meus amigos continuaram andando, eu parei. Aí eu olhei para ele e disse assim, olha, eu tenho que ir para o centro espírita. Os meninos disseram, graças a Deus, mas a bola fica com a gente, né? Eu, não pode levar a bola. Eles foram jogar bola sem o pior jogador, e eu fui para o centro espírita. E era uma reunião do do ESG, o primeiro programa do ESG. Na verdade, se chamava PBDE. É o primeiro programa sistematizado, surgiu ali no Rio Grande do Sul, depois foi para o Paraná, se espalhou pelo Brasil, vai dar origem ao que se chama de ESG. E eu lembro que era uma reunião de avaliação. Eles tinham estudado aquele módulo, já da segunda parte de um livro dos Espíritos, que fala da vida espírita. E era uma cruzadinha assim, tinha que completar e tinha que acertar as palavras que estavam lá. Eram 6 senhoras, uma jovem coordenava, 6 senhoras para falar. E eu lá. Eu acertei todas as respostas, sem nunca ter lido nada de espiritismo. Que só a mulher que tinha dito que era da mesa branca. Porque na verdade, eu já era espírita. Eu havia sido desde outra existência. E quem me afirmava isso era aquele espírito que eu via e dizia, você vai encontrar. E com 9 anos de idade eu me tornei espírita, sem ninguém na família, nada, ninguém tinha. Depois eu descobri que uma bisavó tinha sido espírita, ninguém. Aí aquela suspeita que as pessoas tinham que a criança era louca se concretizou. Agora é doido mesmo, porque agora pela espírita do nada. E eu fiquei acompanhando os estudos. Até que com 12 anos de idade, eu fui trabalhar nas férias, trabalho de verão, nas férias, um rapaz próximo vendia leques na praia de Iracema. Eram uns leques decorativos que fazia para colocar nas paredes. E a gente que era estudante ali ia trabalhar nas férias. E o meu papel era cortar, dobrar o papel, marcar para as mulheres que dobravam, faziam os leques, depois tinham os que costuravam. Mas isso é anos 80, e nos anos 80 pode tudo. Ele disse assim, o dono da lecaria disse assim, olha, vai comprar uma cola de sapateiro. Imagina, nos anos 80, você pode mandar a criança ir comprar cola de sapateiro e o cara vende cola de sapateiro na boa, né? Eu fui lá comprar uma lata de cola de sapateiro, uma lata de cola de sapateiro grande. E nessa lata
quando eu fui comprar essa lata, disse assim, olha, você coloca agora nas latas pequenas. E eu virava, aquela famosa, tipo uma lata de querosene, eu virava assim e não caía. Aí eu perguntava, não consigo, eu aperto esse negócio e não sai. Não, é porque tem ar dentro. Você sopra para tirar o ar e você vai colocar. Eu soprei e apertei. No que eu apertei, veio aquele bafo, né, com a cola sapateira. Eu cheguei e desmaiei. Minha primeira overdose. Primeira e última, né? Não, já foi. Fiquei lá e fiquei passando mal. E quando eu fiquei passando mal, dizem, que eu não lembro, que eu ficava vendo uma pessoa e falando, aí correram lá para minha mãe dizendo que eu estava vendo espírito lá, o cara não deixou mais eu trabalhar lá, fui demitido também por causa da overdose e por causa que estava vendo o espírito. Então eu fui, ela veio falar com a pessoa que coordenava o centro, tudo na mesma rua, era Vânia, o nome dela. Aí a Vânia chegou para mim, numa terça-feira, e disse assim, sexta-feira você venha para cá, e venha de calça. E eu, opa, como é que é a história? Venha de calça, porque você vai para a reunião mediúnica. Gente, isso foi o máximo para mim. Porque até então eu saí para o centro espírita de bermuda. E eu achava que o máximo era você ir de calça para o centro espírita. Agora eu podia ir de calça. Fui para a minha primeira reunião mediúnica oficial. E lá eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu via eram os espíritos e era tranquilo. E não há nada que abale a minha fé espírita, porque ela foi baseada na experiência. Ela foi baseada na prática. Não é uma especulação filosófica apenas. É uma prática concreta. Eu fui auxiliado. Eu sobrevivi à minha história porque os espíritos me ampararam. Porque esse espírito, que é um espírito familiar, que ainda não era o meu anjo da guarda, se manifestou e me auxiliou nos meus primeiros 9 anos. E é a ele que eu agradeço por estar aqui hoje. Porque se ele não tivesse me orientado àquele centro espírita, talvez eu tivesse me perdido na vida, como a maioria dos meus amigos se perderam. E eu sozinho no mundo, com auxílio de um espírito e com a força que só a doutrina espírita, para mim, traz, para outras pessoas, várias doutrinas, outras trazem, mas para mim é o espiritismo. Por isso que antes de começar qualquer coisa, para que vocês me conheçam, eu tenho que dizer, meu nome é Cícero, eu tenho um anjo da guarda, eu sou espírita. Que a gente possa começar e vocês possam refletir também sobre isso. Tá bom, Cícero. Falar mais perto, tá? Oi? Tá baixo. Tá baixo? Tá. Então vamos lá, os anjos em nossas vidas. O Bruno foi embora. Queria começar rapidamente, está meio ruim aqui, para que a gente possa entender um pouco os anjos, o papel dos anjos da guarda. Eu vou fazer primeiro uma abordagem histórica, bem rápida, para depois voltar direto para os conceitos em Kardec. A gente vai ver a ideia do anjo da guarda em Sócrates, porque Sócrates tinha aquilo que ele chama de daimonion, que vai dar origem à palavra demônio. E a gente vai ver numa obra de Platão, Sócrates conversando com um amigo dele, que Sócrates foi condenado à morte, tomar cicuta por 2 acusações. A primeira, a gente sempre lembra, que é por corromper os jovens, mas são 2 as acusações. Ele fala com esse amigo dele, chamado Teutfron. Muito obrigado. Acho que melhorou, né? Está mais alto? Sócrates fala com um amigo. É um absurdo, meu admirável amigo, de se ouvir. Pretendem que eu crio deuses, sendo justamente por criar deuses novos e não acreditar nos antigos, que ele apresentou queixa contra mim, segundo declarou. Então, o Sócrates é acusado de 2 coisas. Primeiro, corromper a juventude com as suas ideias. E a segunda, de criar deuses novos, deuses diferentes do que Atenas já cultuava. E aí, o amigo dele, Eutfron, vai falar: compreendo, Sócrates,
Compreendo, Sócrates, é por causa do demônio familiar a que sempre te referes. Por isso apresentou essa queixa contra ti, por suposta inovação em assuntos divinos. Apresentou-se ao tribunal para caluniar-te, por saber perfeitamente que calúnias dessa natureza pesam muito perante as multidões. Então veja, o Sócrates foi acusado porque ele tinha um demônio familiar ao qual, antes de fazer qualquer uma das suas ações, ele se reportava. Primeiro, ele ouvia a esse demônio que lhe dizia e que lhe dava algumas orientações. Sócrates foi acusado de ouvir um espírito e por isso condenado à morte. Então veja que a ideia de um ser que nos protege já tinha sido anteriormente trabalhada, não é novidade o que a gente vai falar. Tem aqui. Opa, passei aqui, não era isso. O que foi aqui que aconteceu? Isso aqui é o que eu chamo de espírito obsessor do computador. Sempre tem um hacker desencarnado que destrói as palestras. Continuando, é na apologia de Sócrates. Nós temos duas apologias de Sócrates, uma de Platão e uma de Xenofonte. Xenofonte diz assim: contava ele ainda que fora com estas apreciações que quando os seus adversários no julgamento o acusaram de não reconhecer os deuses que a cidade reconhece e de em sua vez introduzir novas divindades, corromper a juventude, se apresentou diante dos juízes e disse: eu, meus senhores, isso é Sócrates falando, em primeiro lugar, interrogo-me perplexo sobre qual conhecimento de Mileto, que é o principal acusador dele, para afirmar que eu não reconheço os deuses que a cidade reconhece. É que qualquer um dos que aqui estão presentes, incluindo o próprio Mileto, quando queriam, podia ver-me a fazer sacrifício nas festas das cidades e nos altares públicos. E quanto às novas divindades, será que consideram que as introduzia ao dizer que a voz do Deus se manifesta para me dar sinais sobre o que devo fazer? Então veja, ele está retrucando, refutando a ideia que ele é dita, dizendo assim: olha, todo mundo me viu fazendo os sacrifícios que a religião oficial da Grécia exigia. Eu sempre estive fazendo. Não tem ninguém que me veja o contrário. Apenas eu digo que a voz do Deus principal, no caso, para os gregos Zeus, fala através de mim, pelo meu anjo familiar. Veja como a ideia é perfeita. Ele diz que a voz do Deus fala para ele através do anjo da guarda dele, que ele chamava de Daimon. Então, é muito de acordo, tanto que Kardec coloca Sócrates como precursor do Espiritismo. Essa fala com os Espíritos é totalmente de acordo. A gente vai ver que na teoria, Kardec vai dizer que é dessa maneira que acontece. Aí depois ele diz que, ora, os que consultam os gritos das aves e as palavras dos homens também baseiam em vozes as suas decisões. Alguém discutiria que os trovões não sejam vozes ou, mais importante, dos presságios? E a sacerdotisa que tem o seu assento na trípode de Delfos, não anuncia também ela a mensagem do Deus através da voz? Então ele está mostrando que na sua época várias pessoas utilizavam de meios para ouvir a Deus. Uns iam ler pela voz do trovão, pela natureza, outros iam numa sacerdotisa para que ela interpretasse, outras, como Daniel falou, iriam interpretar os astros. O que é que ele fazia? Ele ouvia uma voz interior, que ele dizia: olha, meu espírito familiar, meu daimon, meu demônio familiar, que me ajuda. Qual o erro disso? Por que pode ser interpretado de uma maneira e por mim, dessa maneira, não pode? Ele está se defendendo das acusações e mostrando que isso é mais comum do que as pessoas queriam dizer, né? Porém, outro que trabalhou a ideia de uma voz que lhe inspira, que lhe orienta, agora não é Sócrates. Vamos falar já alguns séculos depois de um grande homem, de uma das maiores inteligências
que o mundo, que o catolicismo produziu, que o próprio mundo cristão produziu, que é Agostinho de Hipona, que também é um espírito atuante na construção do pensamento espírita. Santo Agostinho, quando encarnado, no seu livro Solilóquios e a Vida Feliz, ele vai travar um diálogo com uma voz que ele não sabe qual é, que ele não vai chamar de um demônio familiar, ele vai chamar de razão. Agora veja, se o Sócrates fala de que Deus falava através dele, pela voz desse seu demônio particular, se isso é absolutamente de acordo com a teoria espírita, veja Santo Agostinho agora, observe se o Santo Agostinho não passa nesse primeiro momento por tudo aquilo que os médiuns iniciantes passam. Começa Santo Agostinho no Solilóquios, isso aqui é o parágrafo introdutório, ele começa dizendo assim: enquanto incessantemente durante muitos dias eu pensava comigo mesmo sobre muitos e diversos assuntos e procurava com diligência a mim mesmo o meu bem e o que de mal devesse ser evitado. Veja, Santo Agostinho estava há dias pensando sobre ele mesmo, sobre as suas ações, sobre quão mal tinha feito e o que bem deveria ele fazer. Ele estava lá, se questionando, querendo obter uma resposta. De repente uma voz me fala, não sei se fui eu mesmo ou outro qualquer, exterior e interiormente, e é isso que desejo imensamente saber. Na sua busca ele ouviu uma voz, aí ele se pergunta, mas sou eu que estou falando? Essa voz vem de onde? É da minha cabeça? Vem de fora? O que é que está acontecendo? Quando você trabalha com médiuns iniciantes, a primeira coisa que o médium diz eu não sei se é meu, isso é meu ou não é, de onde é que vem, isso é coisa da minha cabeça. Eu adoro quando um médium diz isso para mim, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Eu digo assim, olha, do pé não é, tenho certeza, porque se passa pela sua cabeça. Do pé, eu nunca vi um pé meditando. É na cabeça que o processo acontece. Mas e a insegurança do Santo Agostinho? A insegurança que eu vejo no meu dia a dia, na prática mediúnica dos grupos que eu participo. E ele vai continuar dizendo, disse-me então a razão. Ele passa a chamar essa voz que ele escuta de razão. Olha os conselhos que a razão dá para Santo Agostinho. Supõe que tenha chegado a alguma conclusão. Onde guardará isso para continuar a tratar de outros assuntos? Ele disse, estou te dando um conselho. Onde é que você vai tratar? A gente vai e pensa, quantos conselhos e quantas inspirações nós já recebemos? Quantas ideias boas não nos surgiu e nós não já perdemos no tempo? A razão faz um alerta. Onde é que você vai guardar? Aí o Santo Agostinho responde, Agostinho, não era santo. Agostinho responde, certamente na memória. Que é o que todo mundo diz. Você teve uma boa inspiração, onde é que você vai guardar? Na memória. A razão vai e diz. Mas é ela assim tão poderosa que possa guardar fielmente tudo o que pensas? Será que a gente guarda tudo que a gente recebe de memória? A gente não perde? Será que a gente não esquece dos conselhos recebidos? Então Agostinho diz, é difícil, mas ainda não pode. Então, fala a razão, deves escrever, ou a tua saúde não te permite esforço para o trabalho de escrever. Essas coisas não devem ser ditadas, porque elas requerem a tranquilidade de estar só. Olha a experiência mediúnica. Só, ouvindo a voz da razão, anote os conselhos que receber. Por quê? Porque nós vamos perder, e é preciso refletir, é preciso guardar. Aí ele diz, é verdade, por isso não sei o que fazer. E agora, olha o conselho. Olha o que é que a razão diz para Santo Agostinho. Pede força e ajuda para poder chegar ao que desejas. E escreve tudo para que te sintas mais animados com a produção da tua inteligência. Depois, resume em breves conclusões o que descobri. E não te preocupes com o desejo de muitos leitores. O Daniel defendeu na primeira fala dele. Estas coisas serão suficientes aos teus poucos patrícios. E ele termina dizendo, assim eu farei. Então,
o que a gente recebe, os conselhos, não é, na sua grande maioria, para ser divulgado, para ser transformado em livro, para servir de emblema. Não, é para nosso progresso moral. A gente recebe a orientação do anjo da guarda, da nossa razão, do nosso demônio particular, dê o nome que for, não é para transformar em tese. Não é para eu me envaidecer e dizer, olha a comunicação que eu passei. Porque se me aplaudirem, estarão aplaudindo a mim, não ao Espírito. Porque eu nunca vi ninguém pedir autógrafo ao Espírito, mas eu já vi pedir autógrafos, fazerem filas para pedir autógrafos a médiuns. Não devemos endeusar médiuns, porque nós estaremos os perdendo. Kardec diz, lamentei por diversas vezes os elogios que fiz aos médiuns, porque acabou perdendo-se pela vaidade, porque uma hora o médium começa a crer que é mais do que a própria comunicação. Ele acaba pensando que é ele a atração e não as comunicações. Então, para que a gente não perca os próprios médiuns, que são instrumentos dos espíritos, para que nós não estejamos fazendo o trabalho dos espíritos que querem derrubar os médiuns, não façamos deles oráculos, deuses. Deus é um só. Então isso é Santo Agostinho. Esse foi Santo Agostinho. Agora vamos estudar a doutrina dos anjos guardiães. A gente já vai estar vendo dentro do aspecto espírita. Vamos ver o que é que o Espiritismo fala da doutrina dos anjos guardiães. Primeiro, como é que ela vai surgir? Eu queria dar um outro salto depois do Santo Agostinho para ir para um fenômeno que surgiu lá no começo do século XIX, através de um senhor chamado Mesmer, que ele vai dar origem ao magnetismo. O Mesmer, que não é um curso de magnetismo, eu vou falar em pouquíssimas palavras, bem breve, porque a gente precisaria de um tempo maior para estudar o magnetismo. O Mesmer diz que todos nós, eu ia chamar uma pessoa para não ficar magnetizando ninguém, vou magnetizar esse negócio aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa. Ele diz que nós temos entre nós uma energia, um fluido circulante. Quando nós estamos saudáveis, esse fluido circula tranquilamente. Vai, faz um caminho, vem direitinho. Quando a gente está doente, esse fluido bloqueia em algum lugar. Ele fica condensado em algum ponto. O Mesmer propõe que através de movimentos com as mãos, que ele chamou de passes magnéticos, você consegue fazer esse fluido voltar a circular de maneira normal e a doença cessa. Porque você aplica o movimento, os fluidos ou indo mais rápido ou mais lento, porque ele precisa girar para ele, porque tem que ser movimento é vida. Então, isso aqui você fica saudável. Então, o Mesmer propôs isso, chamou de magnetismo, porque ele chamava de esse fluido que gira em torno da pessoa, ele chamava de fluido magnético. Então, a sua teoria passou a ser chamada de magnetismo. Algumas pessoas, quando magnetizadas, elas entravam em estados sonambúlicos. O estado sonambúlico, todo mundo conhece sonambulismo natural. Tem muitas pessoas que em casa têm um ente querido que quando dorme, ou que quando dorme, fala. E algumas pessoas usam esse estado de sonambulismo natural para descobrir com quem essa pessoa tem uma amante, né? As mulheres falam, com quem foi que tu se encontrou? Podia usar para tanta coisa, né? Ela fica querendo saber quem é a não alma gêmea, né? Porque o Daniel já disse que não tem alma gêmea, então quer saber se a pessoa está atrás de outra não alma gêmea. Então, vamos lá, a pessoa está falando, olha, o que foi que tu fez hoje? A gente deveria aproveitar que a pessoa, principalmente quem tem filhos, crianças, que às vezes tem sonambulismo natural, você podia aproveitar esse momento para conversar com ela, para dar orientações para essa criança,
Perguntar o que ela está achando da encarnação, das provas escolhidas. Nós agora trabalhamos com uma criança que tem sonambulismo natural. E perguntamos a um espírito que nos ajuda, o Dr. Demer, por que aquela criança tinha sonambulismo natural? E ele foi dito, o Dr. Demer falou na comunicação o seguinte: é para que a mãe tenha acesso mais fácil ao espírito. Porque ele é um espírito assim, a criança bem geniosa, assim, de posições firmes. Quando ele está em estado sonambúlico, ele pode receber orientações melhores. Então, que ela aproveitasse a oportunidade e não ficar desesperada e trabalhar a criança em estado sonambúlico. Então, esse é o sonambulismo natural. Essas pessoas, quando recebiam passes, elas entravam num estado de sonambulismo. Ela começava a ficar com a consciência alterada. E essa consciência alterada, primeiro começou a se manifestar assim. Ela fazia o que se chamava de autoscopia. Ela orientava o magnetizador a dizer assim, aplique o passe mais fígado, que é fígado, será? Não sei nada disso. Não, que é do outro lado. Fígado é do outro lado. Então é aqui, tá vendo? Eu nunca daria uma boa comunicação se dependesse só do meu conhecimento. No pulmão, ele ia apontando e o magnetizador ia aplicando. Então imagina que em vários grupos espíritas aqui, você vai dar um passe na pessoa, aí a pessoa direita, a mão, né? Aí não, é mais em cima, a gente cai para trás, né? Se ele falar, que até se ele virar a mão a gente se preocupa, imagina se ele falar. Então eles faziam isso se chamava autoscopia. E esses mesmos sonâmbulos, eles já eram chamados sonâmbulos lúcidos, eles começaram a expandir a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de perceber as coisas, porque eles começaram a dizer assim, olha, tem uma pessoa na sala ao lado, e ele dizia, e ela está vestida de tal maneira, a visão dele se ampliava. Ele começou a descrever o quarto de pessoas em outros países. Tem um caso de um sonâmbulo famoso na França, que ele conseguiu descrever o quarto de uma pessoa na Inglaterra. Ele dizia, olha, seu quarto lá tem isso, sem ver, porque apenas a visão dele se ampliava. Ele começou a fazer a autoscopia e depois ele começou não só a se perceber, como ele começou a perceber os outros. Então, se nós fôssemos no século XIX e consultar um magnetizador, o que era que ele seria? Eles seriam duas pessoas, teria o magnetizador e um sonâmbulo. Cada magnetizador tinha o seu sonâmbulo. Então você vai lá fazer uma consulta. Aí eu sou o magnetizador. Aí eu magnetizava o meu sonâmbulo. Aí eu perguntava, o que é que fulano tem? Aí o magnetizador dizia, essa pessoa tem isso. Ela está precisando fazer isso. Então você ia agora e aplicava o passe naquela pessoa com a orientação desse sonâmbulo. E alguns sonâmbulos começaram a dizer assim, passar remédios, passar receitas. E você perguntava a ele assim, hoje qual é a receita que eu vou fazer? Ele disse assim, hoje eu não posso lhe dar a receita. Mas como você não pode me dar a receita hoje? Não, porque hoje o meu anjo doutor não está aqui. Então eram duas coisas. O sonâmbulo ampliava a visão e via a doença. Na hora de passar a receita, quem passava era isso que ele chamava de anjo doutor, que era um espírito que vinha e dizia a receita. E eles começaram, todos os sonâmbulos, a falar que tinham do lado deles um anjo. Tem um anjo perto de mim, tem um anjo perto de mim. O sonambulismo é antes de Kardec. Quando Allan Kardec vai estudar o fenômeno espírita, e aqui nós vamos estudar agora a doutrina dos anjos guardiões, e ele vai nos dar agora uma lição de como devemos nos comportar perante o fenômeno mediúnico. Veja como é que Kardec trabalha. Eu usei esse termo, a doutrina dos anjos guardiões, porque é o termo que Santo Agostinho e São Luís utilizam na questão 495. Ele fala isso, a doutrina dos anjos guardiões. Vamos acompanhar aqui o que Kardec diz. Questão 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Primeira coisa, se aquelas histórias estavam se repetindo, ele foi atrás do fenômeno. Isso é um fenômeno.
Todos esses médiuns estão dizendo que tem um espírito do lado deles. É verdade, e é assim que a gente deve fazer. Você tem algo acontecendo, um fenômeno, vamos estudar. Há espíritos. Aí ele diz, os espíritos responderam, há um irmão espiritual, a que chamais bom gênio, bom espírito ou bom gênio. Então ele disse, deve chamá-lo de bom espírito ou bom gênio. Porém, isso não basta. Lembra que o Daniel falou que o espírito não vem com o nome escrito na testa? Pseudo sábio. Se espírito viesse com o nome escrito na testa pseudo sábio, vocês já estavam lendo na minha, né? Mas não vem. Tem que ver o conteúdo. Então ele vai continuar trabalhando, ó, na 490. O que se deve entender por anjo guardião? Aí ele diz, um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. A coisa mais importante não é receber comunicações dos espíritos. Isso é importante. Mas quando se trata da prática com o espírito, é saber de que ordem esse espírito é. Qual a natureza dele. Aí ele está dizendo, ó, ele respondeu, o anjo guardião é um espírito protetor que pertence a uma ordem elevada. Mas não basta dizer que o espírito é de uma ordem elevada. Ele tem que provar que ele é de uma ordem elevada. Como? Vamos ver o que Kardec vai dizer. Isso agora está no Evangelho. Capítulo 28 das Coletâneas de Preces Espíritas, um capítulo que a gente quase nunca lê. Poucos de nós param para ler a Coletânea de Preces Espíritas, o que é um grande equívoco. Um dos estudos que nós fizemos no nosso grupo foi esse. Cada um dos membros pegou uma das preces, estudou aquela prece e apresentava para o grupo. Todo mundo podia participar e perceber a beleza que há no capítulo da Coletânea de Preces Espíritas. Poucas pessoas leem esse capítulo. Então, a prece parou na introdução, no prefácio. Kardec fala sobre os anjos da guarda. Seu nome pouco importa. Primeira coisa, não importa o nome. Porque para a identificação do espírito, o nome é o de menos. O importante primeiro é a natureza. A gente trocou, a gente vai no nome. Então muitas vezes você vê a estratégia de usar nomes famosos. Às vezes estamos se manifestando agora espíritos de artistas recém-mortos. Será que é possível que um cantor se manifeste, acabou de morrer? É, assim como é possível que uma pedra se manifeste. Não é o fato dela assinar pedra, não é o fato dela assinar o nome do cantor. O importante é o conteúdo. O que é que isso está sendo dito? Está de acordo com a sua natureza? Está de acordo com a sua personalidade? É isso que a gente tem que ficar atento aí. Ele diz, o seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Pode ser que o nosso anjo da guarda nunca tenha nascido na terra. Eu tenho um amigo que ele disse que o nome do anjo da guarda dele é XYZ1857. Eu disse, mas por quê? É porque lá no outro planeta dele viveu, era uma sequência lógica de algoritmos, que ele é matemático, ele usa coisas assim, e disse assim, eu digo, vai, então tá bom, o anjo é teu, tu chama ele desse negócio aí. Não precisa, não nos importemos com o nome, mas Kardec diz, invocamos-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais vive e particular simpatia nos inspire. Então você tem que chamá-lo por um espírito que você já sabe que é superior e que seja alguém que você gosta muito. Então você diz, Cícero, meu anjo da guarda, eu posso chamar ele de Santo Agostinho? Pode, se você gosta do Santo Agostinho. Agora, se você acha que é chique ter um espírito chamado, ter seu anjo da guarda chamado de Santo Agostinho, que é um espírito top, aí não dá. Não é esse o critério. Padre Cícero, pode ser, cuidado para não ser o Cícero, né? Que aí já viu que a natureza do espírito desandou, né? Agora, você pode chamar aquele de quem você gosta. A gente vai ensinar isso para as crianças e dizer assim, você tem que chamar o seu anjo da guarda, falando com as crianças
que frequentam, que vão ao grupo espírita, né? Chame de alguém que você gosta. Menino, foi uma festa. Sabe qual foi o anjo da guarda mais votado? Ben 10. Primeiro lugar. Ben 10 ganhou. Porque todo mundo queria chamar seu anjo da guarda, porque era alguém que eles gostavam. Eu gosto do Ben 10. Então, lógico que eles são pequenininhos ali, ainda você vai ter que depois rever essa questão do Ben 10. Mas o importante é que eles saibam que você precisa amar o seu anjo da guarda. Tem por eles uma amizade íntima. E isso tem que ficar garantido, porque senão a gente não vai ter a amizade pelos anjos. Então, na questão 491, agora Kardec começa a tratar, já sei que eu tenho um anjo da guarda, agora eu preciso entender a natureza. Você conhece a natureza de uma pessoa pelas ações, você conhece a natureza do espírito pela missão que ele se dedica, o que é que ele faz. Então, aqui, qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. Missão do espírito protetor, a de um pai em relação aos filhos. Já vi que tem uma criança presente, um bebê. E também tem como é o nome de Stefano, também está aqui. Pais, nessa pergunta, além de a gente aprender a missão dos anjos da guarda, a gente aprende a missão dos pais. Porque ele começa a dizer que é a de um pai em relação aos filhos. Aí ele enumera. São 4 as ações. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Missão do pai, missão do anjo da guarda. Guiar o filho na senda do bem. Segunda, auxiliá-lo com seus conselhos. É isso que os anjos nos fazem, é isso que os pais devem fazer. Auxiliar com os conselhos. Consolá-los nas suas aflições. E por último, encorajá-los nas provas da vida. As 4 missões do anjo da guarda. As 4 missões que os pais deveriam ter. Vejam, meus amigos pais que estão presentes, que aqui não está escrito que o pai deve decidir com quem a filha ou o filho deve namorar. Não está escrito qual a profissão do filho. Veja que isso aí a gente está extrapolando a missão da paternidade. O mais importante são esses 4 pontos que estão sendo colocados aqui. Mas aqui você começa a perceber a natureza dos anjos. Que o Kardec vai aprofundar isso na prece para os anjos da guarda. Está difícil de ler, né? Aí eu acho que só o pessoal aqui na frente está dando para... Desculpa ter que ficar lendo, mas é porque a gente não... ficou um pouquinho ruim. Mas vai dar certo. Prece para os anjos da guarda. Olha como é a prece para os anjos da guarda que está lá no capítulo 28. Percebamos a força que Allan Kardec coloca nessa prece. Perdão aqui se eu tiver ficando de costa para alguém, não tem jeito. Ele diz assim: espíritos esclarecidos e benevolentes. Nossos anjos têm que ter essas 2 características: conhecimento e bondade. Os anjos são sempre bons e conhecem. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus. Lembra quando Sócrates falou que a voz de Deus fala a mim pela voz do meu Daimon? Que tendes por missão assistir os homens, olha a missão dos anjos, assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Primeira coisa que a gente tem que pedir ao anjo da guarda quando acorda: sustenta-me, meu amigo, nas provas da vida, porque esse é um planeta de provas e expiações. Não nos iludamos, não basta o bem para evitar a ação dos espíritos inferiores. Porque quando a gente está encarnado, você faz o bem, faz o bem, faz o bem, mas tem sempre alguém do lado dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. Por melhor que você seja, sempre vai ter alguém que lhe julga. Julgaram a Jesus. Aí tem gente que diz assim: por mais que eu faço, ninguém agradece. Eu disse: por mais que Jesus fez, a gente continua sem agradecer. Você é melhor que Jesus? Não vamos pensar que o bem que eu faço, isso quer dizer que agora nada de mal vai acontecer. Isso é uma ilusão. Planeta de provas e expiações é um planeta onde a dificuldade
é maior. Se nós quisermos viver numa situação melhor, façamos o que o Daniel bem falou. Mudemos a nós mesmos para que possamos merecer um planeta melhor. Através de quê? Da nossa transformação moral. E transformando-nos moralmente, nós servimos de exemplo. Porque basta um espírito se transformar para ir espalhando a ideia. Basta um, porque o exemplo contagia. Então ele vai continuar. Pediu sustentar-me na prova da vida, dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Isso é muito importante, porque os espíritas gostam muito de se lamentar. É muito comum os espíritas se lamentarem. E é mais ainda comum um lance que o Kardec fala, uma palavra que o Kardec fala chamada assim, não murmurar. Porque às vezes a gente não fala em voz alta, mas no silêncio, na mente, a gente diz, eu não mereço isso. Eu não estou, isso que eu estou passando é demais. Isso é uma censura muda a Deus. Quando a gente passa por uma prova e diz que não merece a prova que está passando, você está dizendo assim, Deus errou, essa ficha não era minha, era da minha vizinha, caiu errado. Eu estou passando o sofrimento de outro, equívoco. Nós estamos passando os sofrimentos, as provas, as expiações necessárias para o nosso crescimento. Se passamos, é porque é justo, porque Deus é sempre bom e justo. Quando a gente reclama, é uma censura muda a Deus. Isso não quer dizer que eu deva agora me sentar e dizer, Senhor, mande as provas, jogue coisa na minha vida. Não é isso, porque nós devemos fazer da nossa vida a melhor possível, porque nós devemos ser felizes. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém. Nós nascemos para ser livres e felizes. Se sofremos agora, se estamos na sofrência, não é por causa do Pablo, é por causa dos erros, dos equívocos, mas um dia a gente melhora, porque assim como o homem não chora, o espírito progride. Vai por mim que é o que acontece, demora, mas melhora, uma hora a gente melhora. Então ele diz, livrai-me dos maus pensamentos, livrai-me dos maus pensamentos, e fazer que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Os maus pensamentos são meus, mas além dos maus pensamentos que me caracterizam, tem os espíritos maus que somam-se a mim por afinidade, por simpatia. Então a gente junta a fome com a vontade de comer, pronto, obsessão. Juntou as duas partes da história. Lógico que eu dizia que a obsessão é uma forma elástica, que na verdade seria influência espiritual. A obsessão é uma outra coisa, mas não desculpem o equívoco. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Tirai de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba. Essa frase, eu digo, Deus, como é que a gente não pensa nisso? Pedir ao anjo da guarda, Senhor, tire o véu dos meus olhos que me impede de ver os meus defeitos. Porque enquanto eu não for capaz de ver os meus defeitos, de quem é a culpa do meu atraso? Da minha vizinha. A culpa é do meu amigo, da minha esposa, do meu esposo. A culpa é de todo mundo, menos minha. Porque o orgulho diz, você está correto, os outros estão errados. Então, enquanto eu não pedir aos anjos da guarda que me ajude a perceber a mim mesmo, me conhecer, eu não vou conseguir. Eu preciso que eles me ajudem e eu confesse a mim mesmo, que é o primeiro passo do arrependimento. O primeiro passo para o espírito progredir é ele se arrepender. É isso que a gente deve pedir aos anjos da guarda e eles vão nos ajudar. Que está a missão dos anjos da guarda, está no Evangelho, na prece. Essa é a prece mais importante para o espírita. Você vai ver que são 4 blocos de prece. O primeiro bloco das reuniões gerais. Prece para ser feito na abertura, no término das reuniões, prece para os médios. O segundo bloco, que é o maior, é preces para aquele mesmo que ora. Então é a prece que nós devemos fazer por nós. É o maior bloco de preces. A gente às vezes pensa que não deve fazer prece por nós mesmos. E Kardec diz o contrário, faça. E faça muito. Faça muita prece, porque Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Só que um dia eu vou reescrever tal qual
como é o nome desse rapaz que fez o evangelho, que eu não lembro o nome dele? Haroldo, né? Esse aí, tal qual ele, eu vou fazer um evangelho também, e vou refazer, e vou botar uma observação lá, vigiai, vírgula, a própria vida, porque tem gente vigiando a vida dos outros, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, a gente precisa perceber a nós mesmos, confessar as nossas dificuldades e começar a se modificar. Continuando ainda sobre a natureza, na doutrina dos anjos guardiães, Santo Agostinho e São Luís dão uma comunicação, onde ele diz assim, aqui, né, nessa questão 495, ele trabalha o que ele chama de tão doce e bela doutrina, a doutrina dos anjos guardiães, por isso que eu uso esse nome. Algumas pessoas acham que é uma invencionice minha, mas não, está escrito. Eu citei só alguns trechos, porque o tempo está passando aqui, né? Ele diz assim, não vos parece, eles, né, que é São Luís e Santo Agostinho, não vos parece grandemente consoladora a ideia de teres sempre junto de vós, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e a amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Olhem, que o pessoal que sabe, o pessoal que vê alguns do grupo lá de Fortaleza, sabe que eu tenho muitos problemas com a palavra sempre. Quando o Espírito diz sempre, eu me tremo todo. Você só pode usar no momento certo. E aqui ele diz, não vos parece grandiosa a ideia de ter sempre junto de vós seres. Olha só, nós temos sempre um anjo da guarda junto a nós. Nos momentos em que ele não está, é por quê? Porque nós não queremos. Eles podem, assim que nós desejarmos, vir até nós. Mas eles sempre estão ao nosso dispor, se nós desejarmos. Para aqueles motivos lá, para abrir os meus olhos dos meus defeitos, para me ajudar na abrupta montanha do bem. Então ele vai continuar dizendo que são superiores, que querem nos aconselhar, mais sinceros e dedicados do que qualquer um dos nossos amigos, é o ser que mais nos ama. A gente tem um amor profundo pela nossa mãe, pelo nosso pai. Multiplique isso aí pelo 1 milhão, o amor que o anjo da guarda tem por nós. Ele nos escolheu por amor. Alguns, eu sempre digo, devem ser os mais difíceis. Ele disse que eles escolhem porque Deus diz, ajuda esse aí. Eu disse, esse aí deve ser difícil, né? Porque nem foi Deus que teve que pedir ajuda, aquele que disse que alguns é por dever ou missão. Mas a maioria os anjos escolhem por amor, para ajudar. E fica ao nosso lado para nos ajudar. Caramba, eu fico pensando como é que deve ser o anjo da guarda do Cícero, pelo amor de Deus. Porque ter que me aguentar direto deve ser complicado. Mas o espírito superior é outra coisa, não pensa como a gente. O que a gente faz quando vai ajudar uma pessoa? Você ajuda uma vez, duas, na terceira eu não vou ser besta, sou nem besta para ficar te ajudando, tu não olha para mim, não quer. Ou então quando a pessoa não faz a coisa que a gente quer, diz assim, nunca mais eu olho para tua cara. E quando a pessoa vai de novo, a gente quer dar uma de superior, né? Quer dar uma de superior e ajuda. Aí ajuda, mas diz assim, mas eu te disse, Daniel, que tu não devia fazer desse jeito. Você ajuda, mas com soberba, que é o termo que Agostinho gosta de usar. A soberba, que é aquele olhar de quem é superior, de quem te dá algo, mas te dá com uma assim de quem, eu posso. Ou, na linguagem mais moderna, beijinho no ombro. É assim que a gente faz quando quer ajudar as pessoas. Com ar de superioridade. Não no ar da maneira cristã, olhando nos olhos como um irmão. A gente olha de cima. Esses não, os nossos anjos são nossos amigos. Tem uma intimidade, tem um amor por nós. E ele continua dizendo, ele, São Luís, ele diz, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Então, nós não vemos, mas nossos anjos estão a nos inspirar.
qualquer que seja o lugar. Não pensemos que para você ter um anjo da guarda, muitas vezes a pessoa acha isso. Olha, para ter um anjo da guarda, a pessoa tem que ser um santo. Como assim? O santo não precisa de um anjo da guarda. Quem precisa de anjo da guarda somos nós, porque Jesus disse que são os doentes que precisam dos médicos. As pessoas costumam dizer assim, ó, fulano não é tão bom não, então o anjo da guarda dele é assim, sabe? O anjo da guarda meia boca. Não é um anjo mesmo. É alguém mais ou menos, assim, umas asinhas meio depenadas, tipo assim, um anjo com asa de frango de galinha de granja, assim, né? Meio caído. Ó, não é bem por aí. Quanto mais o espírito precisa, mais o anjo se dedica e se devota. Lógico que eu usei também aqui asas numa situação metafórica. Vamos continuar ainda sobre isso. Kardec vai falar agora no Evangelho, quando ele diz assim, os espíritos, né? Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Então, quando a gente está numa crise, num momento de dificuldade, passando por um problema, o que é que a gente faz? A gente pede ajuda a todo mundo. Você pergunta o vizinho, pergunta a pessoa que conhece, vai para o atendimento fraterno na casa espírita, pergunta a todo mundo, mas não faz uma prece pedindo o auxílio e o amparo do seu anjo da guarda, que é aquele que está destinado por Deus para lhe ajudar. Veja, nós perdemos o nosso principal instrumento de progresso espiritual, que é o auxílio do anjo da guarda, e trocamos por outras coisas. Tem algum problema eu ir no atendimento fraterno? Nenhum. Só tem um problema, que às vezes eu endeusar o atendente fraterno e exigir dele um comportamento moral que ele não consegue ter. E aí você se decepciona com aquela pessoa e depois eu estou decepcionado com o espiritismo. Conversem com uma pessoa que tem decepção com o espiritismo. Ela vai dizer assim, ó, eu estou decepcionado com o espiritismo. Por quê? Porque o coordenador da casa faz isso. Ei, isso é um coordenador da casa, tem nada a ver com o espiritismo. Ele é uma pessoa que tem dificuldades, assim como nós temos. Não podemos exigir do outro aquilo que nós não somos capazes de dar. Se nós não somos perfeitos, por que eu vou exigir perfeição do outro? Misericórdia, uma palavra que os espíritas não têm, é indulgência. Ah, se você está sendo muito forte, os espíritas não são indulgentes? Não são. Por quê? Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo um texto de um espírito chamado José, dito a indulgência. Ele começa o texto dizendo assim, espíritas, venho vos falar sobre a indulgência, virtude pouco praticada por vós. Nós temos um olhar superior sobre os outros. Se eu sou reencarnacionista, se eu acredito que uma pessoa vem se construindo há várias existências e está nesse planeta porque precisa melhorar, se eu encontro uma pessoa com dificuldade, por que eu devo olhar recriminando? Por que eu devo olhar para ela e dizer que essa pessoa não tem misericórdia? Por que eu devo desejar o mal aos governantes, aos políticos? Porque agora virou onda, você abre no Facebook, graças a Deus que a gente pode bloquear todo mundo, e as pessoas criticam todas as pessoas sem um mínimo de indulgência. Por pior que seja a pessoa, um dia ela vai ser anjo. Que a gente possa treinar um pouco mais a indulgência, nós espíritas principalmente. Por quê? Porque nós sabemos que temos várias existências, nós vamos nos construindo assim há algum tempo. Então ele diz que nos momentos de crise devemos buscar os anjos. Olha o que está no Evangelho. Essa aqui é a prece para resistir à tentação. Ele diz, quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratará de solicitações de uma pessoa viva. Se vem um mau pensamento na nossa cabeça, a gente pode aceitar ou não, depende da nossa escolha. Kardec continua dizendo, devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos.
A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Quando a gente hesita em fazer o mal, eu devo ou não devo fazer isso? Aquilo que você já sabe que está errado, e vem aquela voz e diz, não faça isso. Isso é o anjo da guarda atuando na nossa consciência, porque o anjo da guarda age na consciência. A consciência me parece que é a parte que nos une aos espíritos. É o nosso ponto menos material quando a gente está encarnado. E é na consciência que os anjos agem. Veja mais, ainda desse sentido. O livro dos Espíritos. Kardec vai dizer, quantas vezes, aqui é na doutrina do anjo da guarda, quantas vezes no dia solene não se verá o anjo constrangido a vos observar, dizendo, não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. O anjo da guarda age na nossa consciência. Por isso que eu gosto mais da tradução. Onde está escrita a lei de Deus? Diferente da proposta do Cosmo, da proposta que o Daniel defende. Eu gosto mais dessa tradução, dessa versão. E onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Não é porque já está pronta, é porque nós sempre teremos anjos para nos guiar. Sempre teremos, desde a nossa surgindo simples e ignorantes, ali os anjos vão continuar nos inspirando a providência divina. Porque o que é um instinto, senão a providência divina nos ajudando a caminhar? Então, a consciência é um local, não é um local, é o acesso que os anjos têm em nós. E os anjos são os olhos de Deus sobre todos nós. Por isso que eles estão agindo na nossa consciência. Outra pergunta, quando o Kardec pergunta, como é que a gente faz para parar, para perceber o bem e o mal? Quando é que eu devo parar? A medida. Aí ele diz, os Espíritos respondem, se atendesse sempre a voz, olha sempre, se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, quando a gente vai no restaurante e você vê aqueles pratos assim, maravilhosos, aí você provavelmente vai dizer que está de regime, porque todo mundo está de regime, né? Então a gente sempre vai dizer que está de regime. Aí o que a gente faz? Educadamente, de regime. Sabe que tem que pôr poucas quantidades. O importante, você aprende lá no regime, você pode comer tudo, mas em pequenas quantidades. Aí você faz o self-service e bota pequenas quantidades de tudo. Então é melhor ter comido logo muito de uma coisa só. Mas a voz da consciência vai e diz, basta. Mas aí de repente aparece um doce de leite. Doce de leite, mas não cabe mais nada, nem o perispírito cabe mais no corpo. Mas o doce de leite eu não resisto. O Leon? Olha, eu ouvi, né? Não, então vamos voltar aí. Então, a voz da consciência diz, basta, mas é um doce de leite. E eu vou lá e como o doce de leite. Na hora que você bota na boca, você já sabe, fez mal. Na hora, impressionante, você sabe. Aí você vai para casa, enganando a consciência. Aí diz assim, eu acho que alguma coisa que eu comi, não foi alguma coisa que você comeu, foi tudo que você comeu. É o processo todo, não foi alguma coisa que você comeu. É um conjunto da obra. Poderia ter ouvido a voz que disse, basta, mas a gente não escuta. E acaba culpando a natureza, os males que nos tomam, né? Que nos afligem. E aí ele continua dizendo assim, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho e São Luís. Interrogai aos vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Veja, ele pede para a gente conversar com o anjo da guarda, todos os dias. Não penseis em lhes ocultar nada,
pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Isso eu acho muito interessante. A gente pensa que nosso anjo da guarda não escuta, né, as coisas, ele não sabe. Quando a gente vai fazer a prece, a gente chega e fecha os olhinhos, né? Faz a prece, junta as mãozinhas. Parece o Padre Zezinho, né? Que o Padre Zezinho diz na música, quando ele era pequeno, ele fechava os olhinhos, né? É a gente fazendo a prece. Ei, o anjo da guarda está vendo o que tu fez o dia inteiro. Então não pense, ele não vê porque também não quer se meter na vida, né? Não precisa ter fofoqueiro no além, já basta na TV, né? Não tem mais nada, mas ele sabe das nossas intenções, ele sabe quando a gente faz, por exemplo, paciência. Você pede todo dia, Deus me dá paciência. Aí você fica pedindo, Senhor, me dê paciência. Pessoas quando precisam passar pela prova da paciência, ela reencarna, a pessoa pensa assim, é o que a gente chama de virtude negativa. Quem pede paciência, as pessoas que pedem paciência, elas não querem adquirir a paciência. Ela quer que as pessoas ao lado dela tenham paciência. Então ela quer que a mãe dela seja a Madre Teresa de Calcutá, que o pai seja o Chico Xavier, o irmão Francisco de Assis, para que ela não se irrite e pense que é paciente. Não é, ela é paciente na ausência. Isso é uma virtude negativa. O que é ser paciente? É você, diante do conflito, manter a serenidade. Quando você quer testar, provar a sua paciência, você reencarna num ambiente onde todo mundo é nervoso, até o cachorro é histérico. O cachorro é um pinche daqueles que ficam rodando, para você ter paciência. E assim você vai vendo se a sua serenidade se mantém. É assim que a gente aprende virtude, não na negativa. Então ele vai dizendo, pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. A gente precisa evoluir na vida presente, não vamos deixar para a próxima encarnação. Pode ser que a gente nasça numa condição muito ruim, vamos tentar melhorar agora. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis a vossas existências. Veja, está dizendo que nós já podemos fazer dessa existência uma existência mais feliz. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Essa questão dos preconceitos que a gente tem, quando eu falo, vamos evocar o anjo da guarda, pergunte o seu anjo da guarda, a pessoa fica assim, meu Deus, eu não consigo, não dá, será que eu consigo? Algumas pessoas me dizem que acham que o anjo da guarda está de férias, né? Não, acho que o anjo da guarda está de férias, não pode, então não deu certo. Vamos tentar evocar o anjo da guarda. Ele está dizendo, interrogai os anjos guardiães. Veja o que é que o Santo Agostinho, no mesmo livro dos Espíritos, vai falar. Ele diz, aquele que todas as noites, isso é Santo Agostinho no livro dos Espíritos, na pergunta sobre o autoconhecimento, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia, e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que fez, se você todas as noites evocar as ações feitas, o que foi que eu fiz hoje? Será que eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Se a gente fizer isso todas as noites, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, está vendo? Se você rogar, pedindo com esse objetivo, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede, Deus o assistiria. Tá? Livro dos Espíritos. Se a gente fizer isso, Deus vai nos assistir. Como nós, espíritos imperfeitos, não podemos ver a face do Senhor, quem é que vem nos assistir? Nosso anjo da guarda. Basta a gente seguir. Agora o preconceito, as ideias preconcebidas, a gente tem que abandonar. Se a gente ficar pensando que não consegue, que é desanjado, eu tenho uma amiga que diz que é desanjada, ela diz eu não tenho anjo, né? Se a gente ficar pensando isso, não vai conseguir. Olha aí, também ainda na teoria dos anjos da guarda, não receei fatigar-nos com as vossas perguntas. Isso aqui eu acho muito legal, porque tem muita gente que diz assim, se Deus tem tanta coisa para fazer, Deus tem que se preocupar lá com o Estado Islâmico, tem que se preocupar, né, com a questão dos refugiados na Europa. Será que Ele vai se preocupar com as minhas coisas, porque eu tenho tão pequeno? Isso não é humildade.
Isso é falsa humildade, o nome disso é orgulho, porque se Deus se preocupa... Vocês já viram lá aquele videozinho maravilhoso, como é o nome daquele grupo de humor, hein? Como? Amigos da Luz, do rapaz está rezando. Veja, aquilo é sensacional. Ele fica rezando e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de cada folha que cai, mas as folhas deixa para lá, cuida de mim. Mas é tanta folha para quê? Aí ele diz: eu sei que o Senhor olha para todos os planetas. Para que tanto planeta, né, Deus? Podia ter diminuído. Então é mais ou menos isso. Deus se preocupa com todos os seus filhos. Veja o que foi que Jesus diz, que quem cuidava do rebanho voltou para ir buscar a ovelha perdida. Por que ele voltou para buscar a ovelha perdida? Porque as ovelhas que estão protegidas, pelo nome, estão protegidas. O que importa é a ovelha perdida. Essa é que ele vai se preocupar em buscar. Então, Deus cuida de todos nós. Não existe nenhum problema insignificante. Uma outra pergunta que tem lá uma outra prece que tem no capítulo das preces, que as pessoas têm medo para mim, né, de perguntar assim. Uma vez um rapaz teve coragem de perguntar assim: Cícero, a gente pode pedir favores materiais a Deus? Todo mundo no grupo disse não. Eu disse: pode. Tem certeza? Eu disse: pode. Se ele vai dar é outra coisa. Pedir é uma possibilidade. Pedir pode. Agora, porque como nós não somos ainda capazes de administrar bem os favores materiais que a gente quer, às vezes a gente está pedindo errado. E Deus, que é infinitamente bom, sábio e justo, não nos dá. Mas a gente fica lá, né? Todo final do ano a gente faz aquelas promessas. Está chegando no final do ano, já deve ter aberto inscrições, né, para jogar na Mega Sena. Aquela que dá, sei lá, 200 milhões, fica todo mundo na fila rezando, dizendo que vai ser pessoa boa. Pensa no local para ter gente, espírito bom é na fila da Mega Sena da virada. Fica todo mundo: Senhor, eu vou construir uma creche, eu vou fazer isso, né? Parece que Deus não conhece a natureza de cada um, né? Vai construir creche nada, mas você fica prometendo, né? Mas isso é se você for muito presunçoso, porque se você for uma pessoa humilde, você só pede o totoleque. Tá bom, né? Senhor, só o totoleque já resolve. Favores materiais você pode pedir. Agora, se Deus vai lhe dar ou não, isso é uma outra questão. Leia uma prece também para pedir os favores, que está lá, porque às vezes a gente fala isso, como a gente não lê esse capítulo, parece estranho, mas é verdade, você pode pedir. Agora, se Deus vai lhe dar, é uma outra coisa. Então ele continua dizendo, são essas comunicações, olha, comunicação com o anjo da guarda, de cada um com seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens. Lembra quando ele vai ler o livro dos médiuns, que ele diz que de um modo geral todo mundo é médium? De um modo geral todo mundo é médium. Por quê? Porque todo mundo tem acesso ao seu anjo da guarda. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Ele está dizendo que para que a incredulidade e a ignorância suma do nosso planeta, nós precisamos de médiums, porque é o médium que é um instrumento dos espíritos para vencer o materialismo. Sem médiums, os espíritos não podem se manifestar. Então nós precisamos de médiums. Mas para que haja médiums, é preciso essas comunicações com os anjos da guarda, com os bons espíritos. Agora a gente pergunta, onde é que a gente está ouvindo as pessoas se comunicar com o seu anjo da guarda? Quem é que está em casa pedindo orientação ao seu anjo da guarda? Está aqui, ó. É preciso esse contato com os espíritos que nos amam. Todos podemos. Está escrito, né? Qualquer coisa discute aí com o Santo Agostinho. Aí, o que tem no livro dos médiuns? O capítulo da formação dos médiuns. Capítulo da formação dos médiuns. Está aqui, ó. Antes, pois, de pensar em obter comunicação de tal ou tal espírito, importa que o aspirante, o médium iniciante, leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Por onde nós devemos começar? Pelo anjo da guarda.
É assim que nós deveríamos começar na casa espírita. Então, agora vamos imaginar a nossa realidade atual. Chega uma pessoa, bate na porta da casa espírita 6h30. Diz, olha, eu queria fazer uma pergunta, porque eu vim aqui porque eu quero ser médium. Desencarna o recepcionista. Se essa pessoa chegar até o atendente e falar, você é doido, quer ser médium, nem assim não. E é. Nós deveríamos querer. Como? Tentando pedir orientação ao meu anjo da guarda. Se vai ser ou não, isso é outra coisa. Mas o desejo de ter contato com o seu anjo da guarda para poder é natural. Kardec vai dizer, ó, é natural ao aspirante espírita, mas ele deve pedir comunicação, sei lá, né, do Getúlio Vargas, Tancredo Neves, que andou se comunicando, Tancredo Neves, deve ser comunicação. Não, comece com o seu anjo da guarda. É isso que você deve buscar. Porque é ele, no dia a dia, quem vai lhe ajudar. Então, busca o anjo da guarda. O que é que ele diz da prece? Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita ver um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo guardião que se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Daqui no capítulo do desenvolvimento da mediunidade. É através dos anjos da guarda que nós vamos desenvolver em nós a mediunidade, que nós vamos conseguir ajudar no pondo fim ao materialismo, através de quê? Do contato com os espíritos. Mas agora o tempo está chegando, e para finalizar, porque acho que é 8 horas, né, que eu finalizo, eu queria contar a vocês mais uma história assim, sobre como vencer os preconceitos e como vencer as ideias pré-concebidas. Eu vou aproveitar, eu comecei fazendo um relato de uma criança no começo, que era uma criança não amparada, digamos que foi amparada pelos espíritos e que está tentando ainda, né? Que está aqui eu, agora como espírito, tentando. Eu queria mostrar um outro exemplo. Um dia em 2013, eu estava dando essa palestra sobre os anjos da guarda. E uma mãe veio falar comigo. E ela disse assim, olha, eu queria muito conversar com você, porque está acontecendo um problema com o meu filho. O filho dela, antes de fazer uma pausa, uma das minhas maiores dificuldades, até 2013, uma das minhas maiores dificuldades era compreender algo chamado, aquela parábola do bom samaritano, amar ao próximo. Não era muito fácil para mim entender isso. Eu conseguia compreender dentro de uma tradição filosófica mais vinculada ao pensamento grego, ao pensamento ocidental. Você consegue amar o amor-desejo, aquilo que é posse, querer. Isso eu consigo entender. Era fácil na minha cabeça. Eu sei, eu quero uma coisa, eu desejo. Naquele momento, eu amo aquilo que a gente vai chamar em filosofia de eros. Eu conseguia entender filia. Filia é a amizade. Esse amor que você tem pelos amigos, que você se regozija na felicidade do amigo, que é o amor que eu tenho, a alegria que eu tenho, por exemplo, hoje, quando vi meus amigos vindo lá de Fortaleza, o pessoal parou, abandonou o grupo, veio todo mundo, eu queria sim externar meu profundo carinho. Externei meu profundo carinho, ele não deixou. Tudo bem, né? Ajuda, muito amigo, ele vai ser. Então, isso eu consigo entender. É louco você sair de casa, vir no sol, vir no caminho, mas é louco, é bom, é amizade, é calor, porque se tem uma coisa que eu não posso dizer, que eu senti, que eu posso dizer de coração cheio aqui em Sobral, eu senti calor humano. Isso eu senti, é verdade, foi muito calor humano que eu senti. E só lá também, alguém falou aí, boa, obrigado, amigo. Então, esse amor, amizade, eu já sabia, eu já entendia. Eu até fico brincando, quando eu conheci o Daniel, e a gente se conheceu por um e-mail, alguém mandou um e-mail que mandou para mim, a gente se conheceu. A primeira vez que a gente saiu para jantar, a gente conversou tanto tempo,
todos os garçons foram embora. Todo mundo. Ficou eu, Daniel e o gerente. O gerente olhava e pronto. E a gente conversava assim. Mas foi muito. Poxa vida. Eu disse assim, caramba, passei tanto tempo procurando a alma gêmea do sexo errado. É o Daniel. Pode, né? No sexo trocado, pode, né? É o Daniel. E depois ele teve que explicar essa frase para a esposa dele, né? E para os filhos e para todo mundo. Mas, poxa, a gente fica vendo como dá certo. É amizade. Hoje eu estava pensando que o pessoal aqui, o Márcio, o Ivandro, mais uns, o Marcos, a Ana, que eu conheço há 5 meses. Parece que eu conheço há 5 existências. Que dá liga a coisa. Então, a amizade eu conhecia. Mas como é que você ama alguém que você não conhece? Que é o amor que Jesus propõe, chamado ágape. Que é a caridade. Que é esse amor sublime, que você ama a qualquer um. Como é que faz isso? Eu dizia, Senhor, acho que eu ainda vou ter que caminhar bastante com esse negócio, porque eu não estou entendendo como é que vive essa experiência. Então eu estava numa reunião falando sobre os anjos da guarda, e uma senhora disse, olha, eu queria falar com você. É porque o meu filho está doente. Ele está passando por um problema, e a gente já tentou tudo. E não tem ninguém que nos dê uma esperança, mas eu tenho muita fé em Deus. E ela me apresentou a esse menino. O Cauã é o de carro, camisa amarela, a foto ali tá desfocado, que pena que vocês vão ver depois, quando vocês vierem me dar aquele abraço que prometeram. A gente vê aqui. Então o Cauã me foi apresentado nesse sábado, ela me contou a história dele na sexta e disse assim, o Cauã foi descoberto com 2 anos de idade, um câncer no cérebro, que tinha 11 centímetros de diâmetro. O pai e a mãe ficaram loucos, porque não tinha esperança para o Cauã. E quando eles ficaram numa busca, o pai dele entrou num desespero, perdeu a fé em Deus, porque a nossa fé é muito frágil e não resiste à dor. Para algumas pessoas, a fé tem a força da dor. Você tem fé porque tem dor. Para outros, a fé acaba porque a dor bate. O pai dele se desesperou e ficou numa busca, e ele disse a seguinte frase, eu vou buscar a cura para o meu filho, nem que seja na China, mas eu vou atrás. Eles encontraram um pediatra oncologista que disse assim, o caso do Cauã só tem um registrado até agora. Na história da medicina, com essas características, só tem um registrado. Adivinha que país era? Na China. Ele intuiu. E ele disse, eu faço a cirurgia dele. E ele fez a cirurgia dele e retirou o tumor de 11 centímetros de diâmetro da cabeça dele. O pai dele ficou com esse menino o tempo inteiro na UTI, revezava com a mãe, porque o único momento em que você pode entrar na UTI é infantil, né? Criança, por lei, é o único que pode ter um infarto na UTI, adulto não pode. Ele ficou, no dia que o Cauã recebeu alta, ele disse assim, agora eu vou para casa, porque eu tenho que fazer, ele era engenheiro-chefe de uma obra, ele disse que tinha que fazer o pagamento dos operários, né, lá, das pessoas que trabalhavam na obra, ele ia retomar as atividades dele. Quando ele foi ao banco para sacar o dinheiro para pagar as pessoas que trabalhavam com ele, ele foi vítima de um latrocínio. Ele morreu, foi assassinado para roubar, e ele ficou preso dentro do carro. Ele morreu por falta de socorro, porque ele ficou no carro durante mais de um dia e meio, até que acharam estranho, abriram e encontraram ele morto dentro do carro. O Cauã não soube
que o pai tinha morrido. Porque os médicos disseram, não diga para ele que o pai dele tinha morrido. Então, a mãe dele dizia que o pai dele tinha viajado, que o pai dele estava numa construção. Aí uma vez eu conversando com ele disse assim, eu sei que o meu pai está no céu. Porque ele percebeu, antes de todo mundo, dizer que o pai dele tinha morrido. Já estava com 3 anos e meio, com quase 4 anos. Com 4 anos descobriu que o câncer tinha voltado agora para o outro lado do cérebro. Começou a batalha de novo. E quando a mãe dele veio falar comigo, eu já estava na segunda fase da luta. Agora era uma nova cirurgia. Aí eu disse, leve ele lá no céu. Leve. E essa foto do primeiro dia, um sábado, quem estava na recepção era a Jane, que está ali atrás. O Cauã chegou com a máscara, ficou lá, ficou com as crianças, brincando. E eu disse para ele, olha, você tem um anjo da guarda. Esse anjo vai lhe ajudar. Peça para o seu anjo da guarda. O Cauã foi internado. Essa foto dele antes de fazer a cirurgia. Ele foi internado para começar o processo. Esse menino demonstrava uma fé em Deus. Era uma coisa inacreditável. As pessoas que iam aplicar o passe nele, quando passavam as mãos, parece que passava direto. Tem doença. Não tinha o que fazer. Ele dizia assim, quando vocês colocam a mão na minha cabeça, eu sei que é Deus falando por vocês. Ele agradecia, daí a coordenadora do passe, o Centro Espírita Vera Luiz, quando ele saía da sala, ele agradecia todo mundo que estava dentro da sala. Ele falava com todo mundo. E ele ficou internado, e ele entrou, acho que em outubro de 2013, ele foi internado, e eu o visitei praticamente todos os dias. Eu ia para lá, e a gente conversava, falava do anjo da guarda, e ele pedia à mãe dele, assim, ele sempre fazia a pergunta assim, você vai rezar pelas outras crianças? Ele tinha uma preocupação em saber se eu ia rezar só nele ou ia rezar em todas as outras crianças. Porque ele dizia, mas as outras crianças também precisam. E a gente fez, foi no dia das crianças, aí até dia 12 de outubro, aí quando foi no dia 15, ele ficou um pouco fraco, ele estava tendo crises, a cirurgia estava demorando para acontecer, ele ficou fraco. E ele pediu à mãe dele assim, mãe, me dê um banho. A mãe dele botou ele em pé. Quando ele de pé, as pernas dele tremeu e ele caiu. Ela correu e segurou ele. E ela começou chorando dentro do hospital, gritando atrás dos médicos. E as últimas palavras conscientes do Cauã foi, mãe, tenha fé, acredite em Deus. E foi para a sala de cirurgia. Quando ele saiu da sala de cirurgia, essa criança, ela passou por em 2 tratamentos de câncer, por todas as quimioterapias, todas as radioterapias, sem nunca reclamar. Se alguém já acompanhou a oncologia, sabe que químio e rádio não é fácil. E ele passou por várias sessões. Eu só não vou dizer o número exato para não cometer uma injustiça. Mas eu tenho certeza que foram mais de 30. Porque foram 2 cirurgias que ele fez. Ele nunca reclamou de nada. Ele nunca teve uma lamentação. E quando você chegava lá, eu ia lá fazer a prece, aí eu perguntava assim, vamos agradecer a Deus,
vamos agradecer aos bons espíritos. Todo mundo ia lá, né? Iam os evangélicos, iam os católicos, mas ela tinha e tem uma fé espírita. A mãe dele, né? Aí uma vez eu estava indo embora, eu vamos agradecer, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos. Aí ele disse assim, agradecendo a João. Aí eu, João? Quem é João? Quem é João? Cadê o? Não, foi lá. Acho que desligou. Acho que foi lá. Não foi, nem foi o João. Dessa vez não foi você. O outro microfone. Aí eu perguntei a ele, e quem é João? Aí ele disse assim, João, você não sabe? É o meu anjo da guarda. Eu já falo com ele. O menino conseguiu o que eu tento com alguns médiums há 5, 6, 7 anos. Com uma orientação, o menino absorveu e começou a conversar com o próprio anjo da guarda. No dia 1º de janeiro, eu fui lá, passei meu aniversário com ele. Meu aniversário é em dezembro. Fiquei com ele, ele estava inconsciente. O médico dele disse assim, converse com ele, fale com ele, abrace-o, porque ele está perdendo todos os sentidos. O último sentido que a gente perde é o tato. Quando eu ia lá, eu o abraçava, beijava a testa dele, falava com ele. A gente passou o Réveillon, eu e a mãe dele. Ela conversando comigo por telefone, eu conversando com ela, colocava o telefone para ele. E quando foi no dia 1º de janeiro de 2014, era mais ou menos 2 horas. Mas antes disso, no dia 2 de novembro, ela ligou para mim e disse assim, chorando muito, 2 de novembro de 2013, ela ligou para mim e disse assim, Cícero, vamos fazer uma prece para Deus levar o Cauã, porque ele está sofrendo muito. Que a doença havia se espalhado de tal forma, e era tanta dor que aquela criança devia estar sentindo, mas não manifestava porque não estava inconsciente, que eu lembro, essa reunião ela falou comigo, era umas 9h30 da noite, nesse dia eu fiz uma prece e agradeci a Deus. Eu disse, essa mãe finalmente entendeu, meu pai, que o filho não é dela, é teu. Que se o Senhor acha que é hora de levar, ela está cedendo, ela está abrindo mão de quem ela mais ama por amor. E no dia 1º de janeiro, 2 horas da tarde, eu estava com ela no telefone, ela disse, vamos fazer uma prece. Eu ouvi os médicos tentando ressuscitá-la. Eu ouvi tudo por telefone. Aí ela soltou o telefone, começou a chorar e o Cauã morreu às 14 horas, no dia 1º de janeiro de 2014. Imediatamente eu fui correndo para lá. No domingo, eu devo morar uns 15, 20 minutos do hospital. Mas era domingo, era dia 1º, feriado. A gente chegou lá muito rápido. Quando eu cheguei lá, ela estava lá, tinha mais 1 ou 2 tias, o esposo de uma tia, e as pessoas estavam lá fora, e eu vi o Cauã ali, é o meu primeiro pessoa próxima a mim que morreu. Porque, para quem não sabe, uma coisa ainda não aconteceu comigo. Nunca ninguém que é perto de mim morre. Isso é uma desgraça. Eu sempre digo isso, porque as pessoas não morrem, meus familiares não morreram ainda, eu tenho todos os parentes, eu digo, gente, eu estou doido para invocar um espírito familiar, alguém dá para me dizer como é que a dor está. Ninguém morre, seu amigo não morre. Quando eu digo isso para minha mãe, imagina o que ela faz. Joga pedra, faz tudo. O que eu estou dizendo assim, não é que minha família é imortal, é que eu estou dizendo que morreram alguns parentes que eu nunca tive contato. Então não tem essa relação de proximidade. O Cauã foi a primeira vez que eu vi um cadáver de alguém que eu conheci, próximo, e eu olhei para aquele cadáver, naquela cama, e o primeiro tive 2, foi todo mundo embora. Ficou no quarto, ficou apenas eu e o esposo da tia dele. O esposo da tia dele sentado à minha esquerda, ele chorava, e ele dizia para mim,
Não estou vendo, Cauã. Eu estou vendo meus filhos. E se for o meu filho, eu não aguento. Porque ele tinha um filho na mesma idade. Mas eu não aguento. E eu fiquei lá enquanto a enfermeira fazia os procedimentos. As pessoas já tinham saído. Eu estava lá com o Cauã. E a primeira coisa que eu vi foi: Deus, não é isso que eu amo. Eu não amo esse corpo. Até um dia atrás, porque eu fui no dia 31, eu amava. Quando eu ia lá, eu abraçava aquele mesmo corpo. E eu tinha amor pelaquele corpo inconsciente, porque naquele corpo estava o espírito. Mas agora, sobre aquela cama, não tinha mais um espírito. Só tinha um corpo. E eu disse: não é isso que eu amo. É uma essência que não está mais em mim. E nesse momento eu descobri que eu era capaz de amar ao próximo. Porque eu não tinha nenhuma relação com o Cauã. Eu nunca tinha visto aquele menino. Ele não seria, se tivesse sido curado, alguém que eu iria ver se formar, que eu iria ver casar. Não seria alguém que iria acompanhar a minha vida. Porque foi alguém que assistiu uma palestra, como vocês estão assistindo. Mas de repente eu observei naquela criança e eu me envolvi e eu amei ao próximo. Porque eu amei ao desconhecido. E aquele desconhecido era a pessoa mais importante para mim. E eu aprendi com o Cauã que é possível que a gente ame ao próximo. É tanto que eu trouxe para vocês perceberem a foto que eu mais gosto dele. Que pena que não dá para ver, mas eu vou deixar aqui para quem quiser observar depois. Você olha o tumor na cabeça dele e você olha os olhos dele. Os olhos da criança são absolutamente saudáveis. A doença nunca atingiu o espírito. A doença só chegou no corpo, mas o espírito dele permaneceu intacto, limpo. E ele veio nos ensinar. Uma semana depois, ele se comunicou no nosso grupo para agradecer todas as preces, tudo que recebeu. E ele disse a seguinte frase: agora eu tenho que ir, porque eu tenho que cuidar do meu pai. Porque o pai dele estava no processo de perturbação espiritual. Porque ele nunca tinha conseguido superar a doença do filho. E ele foi velar pelo pai, ajudá-lo a sair. E quem deu essa força para a família, para a mãe, foi o anjo da guarda dela. E agora ela tem um espírito familiar, que é um anjo para ela, que cuida e vela por ela. Cauã eventualmente se manifesta nos nossos grupos, e às vezes até as pessoas me perguntam assim: mas por que o Cauã vem? Por amor. Estabeleceu-se um elo entre mim e esse menino, entre todas as pessoas que no grupo tentaram ajudar, que é inacreditável, que só tem uma explicação: Deus quer que nós nos amemos. E um dia, meus amigos, eu tenho certeza, a gente vai superar essas dificuldades, as picuinhas, os problemas, porque o amor é mais importante, a caridade é mais importante. E um dia a gente vai olhar nos olhos um dos outros e vai poder chamar verdadeiramente de irmão. Não como essas palavras fáceis de discurso que a gente diz: irmão isso, irmão aquilo, e se apunhala. Um dia a gente vai ser irmão de verdade. E eu, até hoje, não consegui, para mim, um instrumento melhor do que a doutrina espírita. Porque em cada um agora eu olho e vejo o Cauã. É isso que eu vejo agora, quando eu olho para cada um de vocês. Esse lado eu vejo menos, porque é o lado da cegueira. Esse lado aqui eu agora estou voltando para ver mais. Mas lembrem-se, do fundo do meu coração eu peço, hoje à noite, nas suas preces, peçam por mim, porque eu vou estar pedindo por cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.